uma temática, né? Se é que a gente pode falar assim, de uma série que nós estamos fazendo, tendo por base um e-book, né? Um livro que o Opus Dei colocou no seu site, chamado Síntese da Fé Católica. E hoje nós estamos na 18ª temática, onde a gente vai de maneira muito simples, né? De maneira muito panorâmica, refletir e discutir um pouco sobre a doutrina social da Igreja. E para tanto, como nós fizemos nas outras vezes, a gente pede a intercessão do nosso santo São José Maria Escrivá. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E quando a gente vai falar sobre a doutrina social da Igreja, a gente precisa tomar muito cuidado para que nós não caiamos num campo político. Porque a Igreja não é política. A Igreja tem como primado levar a Cristo. Ponto. Certo? A Igreja tem que caminhar rumo à salvação. A Igreja carrega isso. E ponto final. Não há, como que eu posso dizer isso, uma função maior além dela. Essa é a grande função dela. O que vem por subsequente tem como característica, tem como primazia, tem como grande início a questão de levar a Cristo, a questão de levar a salvação para todas as pessoas. E a gente inicia essa discussão sobre a doutrina social da Igreja vendo o que São José Maria Escrivá vai nos dizer. Veja o que ele diz numa entrevista dele. A caridade não é algo abstrato. Significa entrega real e total ao serviço de Deus e de todos os homens. Exige que se viva a justiça, a solidariedade, a responsabilidade familiar, a alegria, a castidade, a amizade. Vejam, quando a gente vai falar sobre doutrina social da Igreja, a gente precisa ter por base o conceito de caridade, né? O conceito de ajuda. Só que, mais do que essa ajuda imediata, essa ajuda física, essa ajuda material, a Igreja tem por obrigação uma ajuda espiritual, que é muito maior, muito mais frutífera do que a própria ajuda material, né? Olha o que diz o texto aqui, ó. A boa notícia da salvação exige a presença da Igreja no mundo. E esta, né, a Igreja oferece os sacramentos, oferece a pregação da palavra de Deus e numerosos ensinamentos que se referem às realidades sociais pelas repercussões antropológicas e éticas que tem. É a função da Igreja olhar para o mundo, né? Em temáticas passadas nós estávamos discutindo isso. A Igreja olha para o mundo, a Igreja ajuda o mundo, a Igreja é feita por esses homens que estão inseridos no mundo, só que ela rumo ao céu. A meta dela é o céu. A grande missão é essa. Em nenhum momento a Igreja pode se desviar dessa grande meta, que é a salvação dos seus fiéis. Se a Igreja tira os olhos de Cristo, ela tirou os olhos da sua essência. Logo, ela não tem uma função política, logo ela não tem uma função econômica e logo ela não tem uma função social. Ela não é uma obra assistencialista. Ela é uma obra de fé. Ela é uma obra de graça. Ela é uma obra que vai entregar os sacramentos de Cristo para as pessoas. A missão própria que Cristo confiou à sua Igreja, vejam, a missão própria que Cristo confiou à sua Igreja certamente não é de ordem política, não é de ordem econômica, não é de ordem social.
pois a finalidade que lhe propôs é de ordem religiosa. Mas dessa mesma missão religiosa decorrem benefícios, luzes e forças que podem auxiliar a organização e o fortalecimento da comunidade humana segundo a lei de Deus. Traduzindo, a igreja não pode estar separada do mundo, a igreja não pode estar fora do mundo, ela tem que estar inserida no mundo, e estando inserida no mundo, ela tem que falar para o mundo sobre Deus, senão ela perde sua missão. Se eu tenho uma igreja que fala de política com política, ela erra. Quando eu tenho uma igreja que fala da ordem econômica na economia, ela erra. E quando eu tenho uma igreja que fala da ordem social no conceito de assistencialismo, no conceito de sociedade, ela erra. A igreja e os documentos da igreja trabalham isso, falam de política aos olhos de Deus, falam de economia aos olhos de Deus, falam no campo social, da desigualdade social e demais assuntos correlatos nos olhos de Deus. Senão a igreja se torna o que? Uma ONG. Senão a igreja se torna um sistema econômico. Senão a igreja se torna um sistema político. E ela não é nada disso. Por quê? Porque a grande missão dela é refletir a salvação, refletir a Cristo. E essa é a sua grande missão. Em termos gerais, então, a moral social da igreja ensina que há uma primazia, há um primado, ou seja, o primeiro ponto ali, né, dos bens espirituais e morais sobre os bens materiais. Então, sobre ajudar o próximo, sobre ver a desigualdade da sociedade, sobre a questão política, existe a questão espiritual, que é a salvação. Não é dar apenas comida, não é apenas falar sobre economia, não é apenas falar sobre política, mas é falar espiritualmente sobre os campos que envolvem então a sociedade. A igreja preocupa-se com o bem integral dos homens, que inclui com certeza os bens materiais. Só que a sua missão, ela é espiritual. Não há como desassociar. Não há como eu tirar. Não há como a igreja ver pessoas passando fome e falar assim, não, vamos aprender a rezar o Pai Nosso. Não há como a gente ver uma questão de ditadura, por exemplo, uma questão de perda de liberdades, ver uma questão de perda de direitos e falar, não, porque Cristo... A igreja precisa falar sobre isso também. Mas falar sobre isso sempre tendo, claro, Cristo aos olhos. Precisa ajudar os pobres com Cristo aos olhos. Precisa ver as desigualdades do mundo tendo Cristo aos olhos. Por isso que a preocupação do magistério, então, ela não se concentra nos instrumentos de organização da sociedade humana, que são, na sua maioria, são geralmente políticos ou econômicos. Mas o que a igreja olha é sobre uma moral social que se atrela ao evangelho. É isso que a igreja, é nessa tecla que a igreja bate. E a igreja bate nessa tecla por quê? Porque ela tem como grande campo a dignidade da pessoa, o bem comum, o conceito de subsidiariedade e o conceito de solidariedade. Esses são princípios que a igreja trabalha constantemente, sendo o primeiro da dignidade humana. Por que o primeiro é da dignidade humana? Porque todos nós somos filhos amados de Deus, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Né? Qual que é a grande ordem que Cristo nos dá? Amai-vos uns aos outros. E amar os outros, além de rezar por eles, além de buscar os sacramentos, também é ajudá-los naquilo que a gente pode chamar de dignidade. Ou seja, tem gente passando fome no mundo. O que a igreja pode fazer por isso? Tem gente morrendo de doença. O que a igreja pode fazer por isso? Porque eles possuem uma dignidade.
Significa então saber e respeitar a realidade de que a pessoa está aberta a Deus, pois com sua inteligência e vontade alcança uma liberdade, que a coloca acima das outras criaturas, e já falamos isso em encontros passados. Nada é superior ao ser humano. Ele é o ser mais digno que nós podemos encontrar no meio de nós. Assim sendo, o ser humano ele tem que ser olhado com o seu fim, para o seu fim, e não como um meio. Meio de exploração, meio de riqueza, meio de ter proveito próprio. O ser humano tem um fim em si, que é ser imagem de Deus. Quando se perde esse fim e coloca esse meio, a igreja tem que intervir, né? A igreja tem que falar. A igreja tem que, vamos usar um termo aqui mais rasteiro, tem que se intrometer. A pessoa então não pode ser usada como meio para atingir fins sociais, né? Abusando dos trabalhadores ou enganando os cidadãos. Pelo contrário, a igreja considera cada pessoa única, de modo que não é possível, então, suprimir algumas delas ou suprimir alguns direitos fundamentais destas ou daquelas em benefício de outros. Né? Eu não posso ter pessoas passando fome para que você então tenha comida. Porque se você tem comida, tome cuidado que eu estou dizendo aqui, para não cair no campo, para não me colocarem no campo político. Mas se você tem comida, você possui essa dignidade. Mas aquele que não a tem também precisa dessa dignidade. Também precisa desse básico. E a igreja ajuda constantemente. O tempo todo. Ininterruptamente. Porque ela está olhando para a dignidade humana à sua volta. Somado a essa dignidade humana, o que nós temos aqui depois? Nós temos o bem comum. E o que é o bem comum aqui? É a ideia real de uma orquestra, onde todas as partes têm que fazer a sua parte. Onde cada um tem um instrumento para tocar, e se todos tocam bem, a sinfonia sai perfeita, a música sai perfeita. Se uma dessas partes não está com o seu instrumento bem equipado, não está tocando direito, com certeza essa organização, essa sintonia será debilitada. Numa orquestra, a perfeição de cada músico contribui para que toda a orquestra soe melhor. Mas ao mesmo tempo, a dinâmica comum é um conjunto de condições que naturalmente leva cada indivíduo a melhorar. E ao mesmo tempo permite que o talento individual dê frutos em benefício de todos. Traduzo. Nós vivemos numa coletividade, porém nós somos únicos. Nós temos os nossos talentos. Nós temos as nossas individualidades, que não podem ser perdidas ou cerceadas ou retiradas em nome de um bem que é o coletivo. Eu não posso suprimir a propriedade privada sua em proveito dos outros. Eu não posso tirar o talento seu de ganhar dinheiro em benefício do outro, porque senão eu estou usando você como meio. Assim como o contrário dessa crítica também possa existir. Uma pessoa muito rica tem diversos funcionários que ele explora. É tão errado quanto. Mas o inverso também. Por isso que o Catecismo da Igreja Católica ensina que o bem comum possui ali 3 elementos. Primeiro, o respeito dos direitos fundamentais da pessoa humana. Vida, liberdade, propriedade privada, que são coisas suas, únicas, que ninguém pode retirar de você. Por isso que a igreja é contra o aborto, por isso que a igreja é contra o socialismo e o comunismo, por isso que a igreja é contra regimes totalitários, por isso que a igreja é contra a retirada de liberdades.
a liberdade de ir e vir, liberdade de se expressar, que é o seu direito como indivíduo. E se nós retiramos isso de um, por que não retirar de todos? Segundo ponto que também é importante aqui é o que a gente vai chamar aqui de o bem-estar social e as possibilidades de desenvolvimento, que aí o acesso à alimentação, ao vestuário, saúde, trabalho, cultura, educação, que também fazem parte da dignidade humana e que também colaboram para um bem comum. Então não adianta nada eu ter uma sociedade que é livre para trabalhar, que é livre para proteger a sua vida, que é livre para se expressar e ao mesmo tempo não possui ali uma estrutura de saúde, alimentação, educação, segurança que dê o mínimo de dignidade para essas pessoas. E o último campo, tá? O último campo é a questão da ordem social justa. E o que é a justiça? Justiça é dar o que cada um merece. Justiça aqui, guardem isso, justiça aqui não é fazer o que eu quero, o que o meu povo quer, o que a minha cor de pele deseja. Justiça aqui é tanto eu quanto você termos a liberdade de sermos iguais perante a lei, por exemplo. De não sermos nem mais nem menos dentro dessa ordem social. E a igreja olha tudo isso sempre tendo, claro, o magistério da igreja, a tradição da igreja, sempre tendo ali as Sagradas Escrituras como um grande fundamento dos seus ensinamentos. Por quê, Mateus? Porque a igreja entende que o mundo foi criado por Deus para todos. E todos têm direito ao mundo. Todos têm direito à terra. Porque Deus as fez para todos. Agora, essa igreja nunca, em hipótese alguma, vai ser contra a sua casa, a minha casa, o meu território, a minha fazenda, o meu sítio, a minha chácara e assim por diante. Quanto a este ponto, nós chegamos de novo ao primeiro princípio de toda a ordem, ético-social, ou seja, ao princípio do uso comum dos bens. A destinação universal dos bens é alcançada com mais eficácia quando se respeita a propriedade privada, pois o que é a propriedade privada? É a estrutura da liberdade. Pois o que é de todos não é de ninguém e acaba sendo negligenciado. Você concorda? Se todo mundo é dono daquela flor, eu deixo você lavar, eu deixo você regar, o outro vai achar que o outro vai regar, o outro vai achar que o outro vai regar e ninguém rega e a planta morre. Agora, se a planta é minha, eu tenho a obrigação de cuidar dela. Quem é dono, se todo mundo é dono de algo, ninguém é dono desse algo, concorda? Além disso, quando uma pessoa não pode possuir bens próprios, perde o interesse em sua atividade e acaba deixando emprego, gerando vários tipos de pobreza. Então, olha o que a igreja está defendendo aqui. A igreja defende a propriedade privada. A igreja defende a liberdade de você conseguir as coisas, de você trabalhar, de você correr atrás, de você ir em busca de bens materiais. Mas fazer desses bens materiais apenas um caminho de dignidade aqui na Terra. Mas a meta de nós cristãos católicos não é a melhor casa, o melhor carro, o melhor sítio, a melhor viagem, a melhor roupa. A meta nossa, acima de tudo, é ir para o céu. É ir para o céu. Então nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar dinheiro, né? Nós temos que correr atrás das coisas. Uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior, privando-a de suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar a sua ação com a de outros componentes sociais, tendo em vista o bem comum. Esse é o terceiro princípio que a gente começa a ver agora.
que é o princípio da subsidiariedade. E o que é esse princípio? É o princípio que vai exigir que os fiéis façam valer os seus direitos. E não façam apenas valer os seus direitos, mas também cumpram os seus deveres. Cumpram as suas obrigações para com as instituições sociais. Né? Eu tenho os meus direitos, mas eu também tenho os meus deveres, e a prefeitura tem os seus direitos, a prefeitura tem os seus deveres, e a polícia tem os seus direitos, os seus deveres, a saúde, a educação e assim por diante. É a história lá da orquestra. Todos nós temos nossos direitos, nossos deveres e temos que colocar isso em prática. Bom, o quarto que o texto vem nos falar é o sobre solidariedade. E o termo solidariedade vai aparecer pela primeira vez lá dentro do direito romano. A solidariedade surgiu dentro do direito romano. Veja que legal. Quando um grupo de pessoas que não eram parentes queriam se aventurar em uma empresa, era possível estabelecer um contrato insólito. Por meio dessa figura legal, cada uma das partes contratantes era obrigada a pagar, se necessário, a totalidade da dívida que todo o grupo havia contraído. Dessa forma, a lei garantia que quem emprestasse o dinheiro pudesse recuperá-lo de uma determinada pessoa ou família. Então, solidariedade refere-se a essa forma de entender a própria responsabilidade sobre o conjunto de um grupo, que é entendido como sociedade civil. Isso é solidariedade. Solidariedade é entender que você faz parte de uma sociedade e que você pode ajudá-la. E qual que é a melhor forma que você pode ajudar uma sociedade? Fazendo o que você deve fazer, cumprindo o que você deve cumprir. Se todo mundo tivesse esse princípio por base, né, dos deveres, dos direitos, a gente ia ser uma sociedade muito melhor. Um empresário, por exemplo, diz o texto aqui, tem como principal tarefa solidária criar empregos, onde as pessoas possam ganhar um salário que possa ajudar nas famílias delas. Se um bom empresário consegue fazer isso, um bom empresário consegue criar diversos empregos, se um bom empresário trabalharem, ele está sendo solidário com a sociedade. Ele está gerando realmente, ele está construindo, na verdade, né, a dignidade da pessoa humana. Porque ele está dando as oportunidades, ele está dando a liberdade, ele está dando direitos, deveres. Ele está construindo ali a dignidade de uma pessoa. Ah, mas o funcionário vai ganhar menos. Ele vai ganhar menos que o patrão mesmo. Porque a empresa não é dele. Mas a longa discussão aqui é o que é melhor. É melhor um salário ou nenhum salário? Só que, diz o texto, há uma distinção que é importante a gente frisar aqui entre justiça e solidariedade. A justiça exige respeitar e dar aos outros o que é seu. Então isso é ser justo, certo? Enquanto que a solidariedade leva a dar aos outros algo que é nosso, pelo interesse que temos pelo bem dos outros, que é tão importante quanto o nosso, que é o termo de solidário, que é ajudar. Quando eu abro uma empresa, eu estou ajudando a sociedade. Eu estou sendo solidário com o mundo. Quando eu pego uma comida que eu tenho e dou ao outro, faço um serviço de caridade, quando eu entrego uma cesta básica, quando eu ajudo espiritualmente alguém, materialmente alguém, eu estou retirando do meu para dar para o outro. Isso é ser solidário. Isso é realmente ajudar as pessoas. E aí é interessante que existe, então, e a gente vai terminando o texto, 3 formas da gente influenciar a sociedade, da gente deixar a nossa marca na sociedade. A primeira de influenciar a sociedade com a ajuda da doutrina social da igreja. E é difundir esse ensinamento. Dizer, olha, a igreja está aberta para a ajuda do mundo.
mas, acima de tudo, ela anuncia o Evangelho. Mas, acima de tudo, ela é uma instituição religiosa. Mas, acima de tudo, ela quer nos levar para o céu. Porque se eu tiro do sacerdote, se eu tiro da igreja, se eu tiro do bispo, esta obrigação que ele deve ter de falar de Cristo, de falar só de fome, pobreza, desigualdade social, ele está virando um ser político. E padre é padre, político é político. O segundo ponto que é importante também é um aspecto de realçar as formas pelas quais ela, como Mateus, criando empregos, dando uma justa remuneração a essas pessoas. Olha o que diz José Maria Escrivá aqui, ó. O trabalho, todo o trabalho, é testemunho da dignidade do homem, do seu domínio sobre a criação. É meio de desenvolvimento da personalidade. É vínculo de união com os outros seres. Fonte de recursos para o sustento da família. Meio de contribuir para o progresso da sociedade que se vive e para o progresso de toda a humanidade. Todos nós temos, então, essa característica. Todo trabalho é digno. Todo trabalho que dá o sustento, que dá dinheiro, é digno. E tem que ser agradecido a Deus. E o terceiro, a terceira forma aqui que nós encontramos para influenciar a sociedade, dentro de um contexto mais profissional ou acadêmico, é justamente usar dos especialistas. Quem são os especialistas? Os especialistas da economia, os especialistas da política, os especialistas da mídia, da educação, que tem também essa função de construir uma sociedade melhor. Por isso que nós precisamos ser católicos dentro da economia, por isso nós precisamos ser católicos dentro da política, por isso nós precisamos ser católicos dentro da escola, dentro das universidades. E é essa grande, talvez maior função que o Opus Dei nos coloca, de ser católicos de verdade, no nosso ambiente de trabalho, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A melhor forma de fazer a doutrina social da igreja acontecer é justamente viver em sociedade mostrando a igreja, sendo católico, utilizando dessa solidariedade, agindo, trabalhando bem, ajudando as pessoas bem,